muito entusiasmado com esta série de mensagens sobre a vida do rei David e sobre aquilo que nós podemos aprender com a experiência do rei David. Certo, Sofia? Podemos aprender a marcar golos? Não. David marcou aqui alguns golos. Se calhar a gente até pode aprender a marcar aqui uns golos com o rei David. Então, amados, eu vou-vos pedir para vocês abrirem as vossas Bíblias, iPhones, iPads, aquilo que tiverem que tenha, portanto, uma Bíblia lá dentro, ok? E nós vamos falar sobre uma das histórias mais conhecidas sobre a vida de David. Quando nós pensamos no rei David, regra geral, nós pensamos logo no Golias, porque é a história mais conhecida. Mesmo as pessoas que não conhecem a Bíblia, as pessoas que não conhecem, que não são crentes, porque faz parte, portanto, da nossa cultura judaico-cristã, por assim dizer, nós estamos habituados, portanto, à história do rei David, não é? Para muitos é uma mitologia, é uma história mítica, não é? Pronto. A história do rei David e o seu encontro com Golias é uma história verdadeira, e mesmo aqueles que não são cristãos já, de alguma forma, ouviram falar, portanto, na história do rei David. O que é interessante é que há muitas mensagens. Se há um tema de mensagens, é precisamente a história do rei David e o seu encontro com Golias, ok? Há montes de mensagens pregadas sobre este evento, e o que é engraçado é que muitas delas estão centradas nas 5 pedras. Basta fazermos uma pesquisa, irmos à internet e vamos ver as 5 pedras de David, ok? E eu não estou a dizer que está errado, não estou a dizer que nós não podemos utilizar a história de David para motivação para a nossa vida, em que os gigantes, o Golias, são as dificuldades da vida, as montanhas, os obstáculos que vêm até nós, não é? David personaliza, portanto, a perseverança e o nome do Senhor, e cada uma daquelas pedras há de significar qualquer coisa. Então, para muitos, uma das pedras é a pedra da fé, a outra é a pedra da oração, a outra é a pedra da comunhão com Deus, e cada uma daquelas pedras significa alguma coisa. Há outros que dizem que uma das pedras, aquela que foi atirada e que derrubou o Golias, é a pedra da confiança em Deus, e depois as outras pedras que não foram atiradas são a pedra do orgulho, que David não teve, a pedra da ira, que David não teve. Então há muitos paralelismos aqui, portanto, à história, à volta desta história, portanto, de David e Golias. Eu acredito que vos vou trazer hoje a interpretação correta deste evento. Primeiro, porque nós não somos David, ok? Golias não são os obstáculos da nossa vida, ok? Aquilo que eu vos vou explicar é tal como muitas coisas do Antigo Testamento, David é um tipo de Cristo, okay? E este encontro de David com Golias tipifica a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Esta é a verdade sobre este tema e é sobre isso que nós vamos pregar. Mas falar sobre David e o Golias nós temos que andar um bocadinho para trás, ok? Nós sabemos que David foi o segundo rei de Israel, ou o terceiro, porque Saúl teve um filho chamado Isbosete, que reinou durante, portanto, algum tempo. Portanto, verdadeiramente David foi o terceiro rei e não necessariamente o segundo. Apesar do segundo rei Isbosete não ter sido ungido pelo Senhor, por isso ele não entra, portanto, na genealogia dos reis de Israel. Mas eu quero que nós abramos, se vocês já têm em Samuel 13, há aqui uma passagem muito interessante, a partir do versículo 8 ao versículo 14, e nós começamos a história de David em Saúl, ok? Porque para que David pudesse ser rei, Saúl tinha que deixar de reinar. E isto é muito interessante nós percebermos. Diz assim, a partir do versículo 8: Esperou Saúl 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saúl: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara de ele oferecer o holocausto, desde que chega Samuel. Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizestes? Respondeu Saúl: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então temos aqui uma das passagens, logo a seguir, e nós já vamos ler o texto, diz que Deus rejeitou, portanto, Saúl. A primeira coisa que nós temos que perceber aqui é que estava-se a preparar para uma batalha. Samuel tinha dito a Saúl para esperar um determinado tempo, 7 dias. Passados os 7 dias, Samuel não tinha chegado, então Saúl resolveu ele próprio, portanto, oferecer holocaustos. Agora nós pensamos assim, mas tem alguma coisa de mal oferecer holocaustos ao Senhor? Tem alguma coisa de mal oferecer sacrifícios ao Senhor? Não, não tem nada de mal. Mas aquilo que nós temos que perceber é que Saúl não foi ordenado com esse propósito. Ele não era sacerdote.
Okay? O sacerdote, portanto, era Samuel, não era Saul. Segundo, temos que olhar e perceber a razão dos holocaustos. A razão pela qual Saul ofereceu o holocausto ao Senhor, sacrificou ao Senhor, foi por causa, como ele diz, das circunstâncias. E quais eram as circunstâncias à sua volta? O povo estava impaciente, começou a dispersar, os seus inimigos começaram-se a juntar todos, e ele, bom, por força das circunstâncias, como quem diz, por uma substituição, vá lá, não vá, por razão, é assim, seja por que forma, ele diz, por forma das circunstâncias, ele resolveu então, portanto, sacrificar ao Senhor. Portanto, ele não estava com um coração de adorador. Ele não estava com um coração de devoção a Deus. Ele estava, ok, a ser pressionado pelas circunstâncias à sua volta e, entretanto, ele, em vez de confiar que Samuel vinha para oferecer o sacrifício, resolveu ele fazer algo para o qual não estava mandatado por Deus para fazer. Então, reparem bem, a seguir chega Samuel, não é? E diz assim, então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, portanto, de forma nécia, de forma infantil, em não guardar um mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Agora reparem bem o que é que teria acontecido se Saul tivesse obedecido. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. É interessante que o acordo, okay, que Deus fez foi com David. Okay? O acordo que Deus fez foi com David. Quando David disse que ia erguer uma casa ao Senhor, o Senhor disse ao contrário, não, quem te vai erguer uma casa sou eu. Okay? E a tua descendência sentar-se-á no trono de David, e isso cumpre-se, portanto, em Jesus Cristo. Mas o que é interessante é que se Saul não tivesse sido desobediente, este acordo que foi feito com David podia ter sido feito com Saul. Nós hoje podíamos estar a falar de Saul, do grande rei. Amém. Podíamos estar a falar de Saul, do ungido do Senhor. Okay? Porquê que Saul não foi o ungido do Senhor? Porquê que o acordo da casa perpétua não foi feito com ele? Diz aqui, escrito de uma forma clara. Porque procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E depois diz, já agora não subsistirá o teu reino. E vem aqui a promessa de um novo rei sobre Israel. Diz assim, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amados, agora isto é interessante. Saul, o primeiro rei de Israel, ungido sobre o rei de Israel, e de repente o profeta chega ao pé dele e diz assim, olha, deixa-me dizer-te aqui uma coisa, se tu tens obedecido a Deus, a tua casa ia subsistir para sempre. Mas agora, como desobedeceste, Deus vai levantar um outro rei. É lá, peraí. Isto é alguém estar a trabalhar, né, sabendo que tem um lugar em causa. Sabendo que de um momento para o outro, que ele não sabe quando, nem sabe quem, não é? Alguém vai tomar o seu lugar. Okay? Nós estávamos quase no início, portanto, do reinado de Saul, e Saul teve que conviver até à sua morte, okay? Sem saber, a partir de determinada altura ele imaginou quem é que seria eventualmente aquele que lhe iria tomar o reino, mas, ok? Saul, que foi movido pelas circunstâncias, em vez de ser movido pela fé, perdeu, portanto, o direito ao reino. Para nós também significa exatamente a mesma coisa. Nós muitas vezes vivemos a nossa vida movido pelas circunstâncias à nossa volta e não pela fé, pelas promessas de Deus à nossa vida. Esta é a primeira lição que nós podemos tirar deste texto. Okay? Deus tem promessas para a nossa vida, Deus tem promessas para a nossa casa, Deus tem promessas para a nossa igreja. A única coisa que nós não sabemos é o tempo do cumprimento das promessas. Estou a falar bem? Amém. Nós muitas vezes não sabemos o tempo do cumprimento das promessas. Nós tínhamos, José, uma resposta para a tua situação, sabíamos que a tua casa havia de vir, não sabíamos qual era o tempo, mas chegou o tempo e ela efetivamente veio. Okay? Nós sabemos as promessas de Deus para a nossa igreja, não sabemos qual é o tempo, mas sabemos que as promessas de Deus, no seu tempo, elas vão se cumprir. E o que o Senhor nos está a dizer para a nossa vida é que nós devemos atentar às promessas que Deus tem para a nossa vida, ficarmos fiéis, não sermos nécios, para quê? Para não perdermos o direito a elas. Nós não podemos agir na nossa vida pressionados pelas circunstâncias à nossa volta, devemos viver pela fé. Se Deus fez uma promessa para a nossa vida, nós ficamos firmes a essa promessa. E sabemos que no tempo certo Deus vai cumprir essa promessa. Saul falhou nesse teste. E há muitos cristãos hoje que perante Deus falham nesse teste, porque são movidos pelas circunstâncias à sua volta e não pelas promessas de Deus. Estão a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Estamos todos a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Nós devemos, quando a Bíblia diz que andamos pela fé e não por vistas,
Okay? Andamos por vistas é o quê? Andamos a olhar para aquilo que está a acontecer na nossa vida e deixamos que isso influencie a nossa vida. Quando devemos andar de acordo com as promessas que Deus fez para a nossa vida. Se Deus prometeu, se está escrito, se isto é a palavra de Deus, então isto vai se cumprir. Okay? Portanto, não devemos ser pressionados pelas circunstâncias ou deixar que as circunstâncias façam com que a gente tome o controle sobre a nossa vida. Bom, este foi o primeiro passo para que David pudesse ter este encontro com Golias. Okay? O primeiro passo foi a promessa da destituição. Naquele momento, Saúl continuava a reinar, mas ele já não tinha, portanto, a unção do Senhor. Vamos agora avançar para Samuel 16, 1 Samuel 16. E eu vou ler aqui um pedaço de texto para nos posicionarmos um pouco mais sobre esta temática. Ok? 16 até 23 eu vou ler isto em 3 partes. Ok? A primeira parte nós vamos ler de 1 a 13, ok? Que fala da unção de Davi. Então diz assim, capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saúl, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Bom, reparem bem, Samuel ungiu Saúl, o Senhor rejeitou Saúl, ok? Samuel ficou com pena de Saúl, não é? Okay? Ou seja, tinha o seu coração contristado. E o Senhor diz: para lá de ter pena de Saúl, eu já o registrei. Vamos fazer aqui uma coisa: enche um chifre de azeite, vem, vou enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como é que irei eu? Pois Saúl o saberá e me matará. Quer dizer, ó Deus, tudo bem, eu vou ungir outro rei, mas Saúl é rei. Se eu vou ungir outro rei, ele sabe, então vai me matar. Quer dizer, mata o rei, mata toda a gente, não é? É lógico. Contudo, disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade e, tremendo, lhe perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ou seja, quando Samuel chegou à casa de Jessé, do pai de David, não é? Convidou as pessoas todas para fazerem um sacrifício ao Senhor. Aqui isto era secreto, ok? Ninguém sabia que Samuel estava preparado para ungir David como rei. Ok? Portanto, a unção de David perante esta gente toda foi secreta. Ninguém sabia. Ok? Ou seja, só o Samuel estava a falar consigo e com Deus quando pergunta: bom, será realmente este? Não é? E o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Isto era tudo uma conversa interior. Isto era Samuel a conversar com Deus. Okay? Samuel não estava a conversar com as pessoas. Os filhos iam passando, Samuel olhava e perguntava: Deus é este? E Deus dizia: não, não é este também. E vinha o outro a seguir: Deus é este? E Deus respondia: não, não é este também. E assim foram passando todos os filhos. Okay? Versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Então perguntou Samuel: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: bom, ainda falta o mais novo que está a apacentar as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos vamos assentar à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e ungiu, pois este é ele. Então tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Este evento é interessante, porque eles estão ali todos. O Samuel foi fazer um sacrifício, mas ele está camuflado, é uma espécie de sacrifício 007. Okay? Ninguém sabe, eles vão para sacrificar ao Senhor. Mas o intuito de Samuel era ungir David como rei. Então convida as pessoas para um sacrifício, uma festa, ok? Vamos sacrificar o cordeiro, portanto vamos comer. E quando chega David, o último, já estão todos lá, ele pega e vai ungir David. E todos aqueles irmãos e a família devem ter olhado e disse: mas coisa estranha, porquê que ele está a ungir o jovem? Okay? Porque não foi público, ok? Que esta unção de David, okay? Apenas nós que estamos a ler a Bíblia, Samuel naquele momento e o Senhor sabiam que David estava a ser ungido o rei. Portanto, esta é a primeira parte deste capítulo. Sim, Deus rejeitou Samuel, Deus rejeitou Saúl, perdão, ok? Rejeitou Saúl, preparou David, ungiu, mas Saúl continuou no reino. Vamos agora ver um pouco mais à frente
E vamos ler, portanto, a segunda parte. Agora estamos a aproximar, portanto, estamos a aproximar do embate com Golias. E vamos ler a partir do versículo 14, ok? Versículo 14. 16, esperem. Ok, versículo 14, a segunda parte deste capítulo. Versículo 14 a 18, diz assim: Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentado. Bom, quero ler outra vez este versículo. Eu não sei que traduções é que vocês têm, como é que ele está traduzido, mas eu quero explicá-lo. Ok, David foi ungido e Samuel se foi embora, terminou o almoço, a festa acabou. A seguir o texto muda e diz: Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Que é como quem diz, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. A unção que estava sobre Saul saiu. O Senhor retirou o seu espírito sobre Saul. E a segunda parte do versículo diz assim: E da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Ok? E da parte deste, quem? Do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Bom, ao retirar a unção e a proteção, Deus permitiu que sobre, ok, Saul viesse um espírito maligno. Ok, isto tem uma trama, ok? Deus é um arquiteto, é um estratega, é alguém que entretece teias de tal forma que nem nos passam pela cabeça no que é que Deus está a fazer. Deus quis introduzir, ok? Deus quis introduzir David no reino. Sem que o povo soubesse que ele era o ungido e que ia ser o futuro rei, Deus quis introduzir David, portanto, na corte. Então este espírito, vocês reparem bem, eu vou ler o texto, ok? Tendo-se da parte deste um espírito maligno que o atormentava. Versículo 15. Então os servos de Saúl lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor? Disse Saúl aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço o filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Que coisa tão interessante. Okay? Então o Senhor permite que sobre Saúl venha um espírito, okay, que é acalmado pelo som da harpa. Com tantos espíritos que podia haver, com tantos espíritos que há por aí, há aqui um espírito que curte música. Sério! Ele curte música. O Senhor, que enfim, conhece os espíritos todos, permitiu que sobre Saúl viesse um espírito que curtisse música. Okay? E então o espírito vem sobre ele e de Saúl fica possesso, completamente marado da cabeça, quer fazer asneiras, e de repente alguém se lembra: espera aí, se este espírito, como é que ele sabia? Porque o Senhor lhe deu palavra de revelação. Para perceber, olha, este espírito vem, espera aí, precisamos de alguém que saiba tocar. Olha que engraçado. E Israel com tanta gente lá dentro, e há um puto, um pastor de ovelhas lá, não sei aonde, que de repente sabe tocar harpa. Então vamos buscar David. Quando o espírito começar aqui a fazer as neiras, então o miúdo toca a harpa e aquele se acalma. Então quando nós pensamos, será que Deus não é um estratega tremendo que monta isto de tal forma perfeita, de tal forma bonita, okay, que destitui um rei, okay, tira-lhe um Espírito Santo, manda-lhe um espírito marado que gosta de música e de repente pega num puto que sabe tocar música e mete lá na corte. A gente às vezes lê isto assim a correr e nem nos apercebemos da trama que Deus está a urdir aqui como que uma testelagem perfeita para colocar o futuro rei, a olhar com o rei destituído, a aprender as coisas do reino, a saber como lutar, como gerir, a saber o que deve ser feito, o que é que não deve ser feito. Colocou um jovem que já o tinha ungido a fazer um estágio, não é, com o rei, sem que o rei soubesse que o futuro rei estava a aprender com ele. Isto não é eu, não é mim. Okay? Às vezes a gente lê isto a correr e não tem noção de como é que Deus está a urdir esta teia. Bom, então vamos para a terceira parte, ok? E a terceira parte é de 19, portanto, a 23, ok? 19 a 23 diz assim: Saúl enviou então mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, enviou-os a Saúl por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saúl e esteve perante ele, e este o amou muito e o fez seu escudeiro. Portanto, Saúl recebeu Davi, amou muito Davi, fez de Davi seu escudeiro, que era o puto que andava com o escudo.
Saúl mandou dizer a Jessé: deixa estar David perante mim, pois me caiu em graça, como quem diz, deixa David ficar aqui que eu gosto muito dele, o meu miúdo é porreiro. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saúl, David tocava a harpa e dedilhava. Então Saúl sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Bem, eu agora, depois de ler esta parte, eu não sei se o espírito maligno gostava ou não gostava da música. Porque quando ele começava a tocar, portanto, ele saía, né? Agora não sei se David tocava mal, o espírito gostava de música, David tocava mal e David começava a tocar e ele passava, não é? Ou então se era ao contrário. Bom, mas três coisas aqui acontecem. David acha favor junto do rei Saúl. Ok? Porque ele era um tocador de harpa e reparem bem, ele não foi para lá por causa de características fabulosas, ou porque falava muito, ou porque era um homem valente, ou porque lutava. Não, fazia uma coisa muito simples, tocava música. Ok? Bom, agora nós temos David na corte. Agora vamos então para a terceira parte, e aqui já estamos no capítulo 17. Agora vamos ver a primeira ação física, ok, de David depois da unção, e é o cerne, portanto, dessa história. O versículo 17, o capítulo 17, conta-nos um encontro, então, de David com Golias. Eu tenho que ler o capítulo, peço desculpa, ele é um bocado longo, porque ele está tão cheio de pérolas, que se eu não ler, eu não vou ser capaz de vos falar das pequenas pérolas que aqui estão. Então começa por dizer assim: ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Efes-Damim. Porém, Saúl e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado de Além, e os israelitas do outro monte do lado de Aquém, e entre eles o vale. Bom, para explicar, havia um vale e dois montes. Os israelitas estavam no monte e os filisteus estavam no outro monte. Ok? Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Estamos a falar de 2,90 m. Okay? O homem era grande, dava para jogar na NBA nos Estados Unidos. Okay? Ele realmente era grande. Okay? Tinha quase 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que sais formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saúl? Escolhei dentre vós um homem que deixa contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saúl e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Bom, vou fazer aqui um enquadramento. Então temos as tropas de Israel de um lado, temos as tropas dos filisteus do outro, temos um vale entre eles, e sai um gigante do meio deles e diz assim: pá pessoal, para que é que a gente vai aqui lutar uns com os outros? Não vale a pena andarmos aqui ao estalo, ok? Eu sou o campeão dos filisteus, vocês mandem-me o campeão aí dos israelitas, a gente luta aqui os dois no vale, aquele que ganhar um serve o outro. Simples. Se eu ganhar, vocês servem-nos. Se eu perder, nós servimos a vocês. Limpinho, ninguém precisa de morrer, resolvem, portanto, ali os dois o assunto. E cada vez que este homem aparecia, diz aqui no versículo 11, ouvindo Saúl e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Portanto, Israel, do outro lado, estava cheio de miúfas, estava atemorizado por causa do tamanho daquele homem, e sabendo que em Israel não havia ninguém capaz de derrotar aquele gigante. Portanto, eles estavam atemorizados. Como é que nós fazemos? Vamos todos para a guerra contra eles, os gajos são mais fortes do que nós. Pegamos num campeão nosso, mandamos, mas será sempre mais fraco do que o dele, portanto, qualquer dos cenários é uma derrota. Este era o coração do povo de Israel. Bom, quero fazer agora uma ponte para nós. Muitas vezes o nosso coração também é assim. Olhamos para as circunstâncias à nossa volta e aquilo que nós vemos é derrota. Qualquer que seja o caminho que nós chegamos, olhamos e vemos derrota. Se vamos por aqui, vemos derrota. Se vamos por aqui, vemos derrota. Qualquer caminho que nós olhamos de acordo com a nossa capacidade, porque Israel estava a olhar para si de acordo com a sua própria capacidade.
Eles nem sequer podiam ter armas de ferro, nem afiar ferro, porque os filisteus é que dominavam o ferro, e até para afiar as enxadas eles tinham que ir com os filisteus para eles poderem, portanto, afiar as enxadas. Os israelitas não tinham armas de bronze, não tinham armas de ferro. Apenas Saúl, portanto, e Jónatas tinham armas, tinham uma espada de ferro. Portanto, ou seja, a luta deles contra os filisteus era perdida. Portanto, eles olhavam para ali e estavam atemorizados. Também nós, muitas vezes, na nossa vida, estamos atemorizados, porque olhamos para as nossas próprias forças, vemos fracasso na nossa vida, e quando olhamos para os desafios que nós queremos enfrentar, de acordo com as nossas forças, muitas vezes, tal como o povo de Israel, também nós tememos. Bom, mas não precisa de ser assim. Vamos então agora avançar. E o versículo 12 diz: David era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saúl. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saúl e o seguiram à guerra. Ou seja, os 3 filhos mais velhos de Jessé, os irmãos de David mais velhos, já estavam com Saúl, já eram guerreiros. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. David era o mais moço. Só os 3 maiores seguiam Saúl. David, porém, ia a Saúl e voltava. Não é? Ou seja, ele ia à corte e voltava, ia e vinha, não é? Ia tocar e voltava para tomar conta das ovelhas. Bom, chegava-se, agora reparem bem o versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Talvez vocês não tenham tido noção, porque eu não tinha dito antes. Este encontro, de um lado os filisteus, do outro lado os israelitas, durante 40 dias isto acontecia. Ou seja, eles durante a manhã levantavam-se todos, iam para o lado, barulho para a guerra, bater as espadas e punham-se de um lado do monte. Do outro lado, o outro lado também a fazer barulho, a trocar insultos um para o outro, não vales nada, não presta. E de repente vinha o Golias, gigante, e desafiava. E do outro lado, ninguém se levantava. Amigos, isto... Durante 40 dias isto aconteceu. Vocês estão a ver a cena do filme. Durante 40 dias, de um lado perfilados, do outro lado para a guerra, troca de insultos, de repente levanta-se o Golias e desafia. Durante 40 dias não houve ninguém do lado de Israel que se tivesse levantado para fazer frente ao Golias. Ok? Durante 40 dias isto aconteceu. Então disse Jessé a David, seu filho, olha, vai, peço-te aos teus irmãos um éfra de trigo tostado, leva também estes 10 pães, corre, leva-os ao acampamento aos teus irmãos, porém estes 10 queijos entrega-os ao comandante e visita aos teus irmãos a ver se eles estão bem e depois diz-me como é que eles estão. Saúl e eles, todos os homens de Israel, estão no vale de Elá pelejando com os filisteus. Portanto, aqui, o pai de David está a dizer a David a dizer que eles estão lá na luta. Mas eles, na realidade, não estão na luta. Estão, de um lado uns, de um lado outros, a gritarem uns para os outros e à espera que Israel tenha o seu campeão. David, depois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, conforme Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento, quando as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam à peleja. Ou seja, isto acontecia todos os dias de manhã. Eles levantavam-se, iam para a formação, gritavam, né? Incitavam à peleja, mas nada acontecia. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. David, deixando que o trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos que estavam bem. Enquanto David andava a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gat, e falou as mesmas palavras que antes falara. Ok? Bom, todos os israelitas, vendo este homem, fugiam de diante dele e tremiam grandemente, e diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Ok? Então isto, conforme já disse, repetia-se por aqui fora. Agora, quero parar um pouco a leitura e vamos nos centrar em algumas coisas que são importantes. Quem era este Golias? Quem era este Golias? Fazem ideia de quem era este Golias? Vocês vão se surpreender. Golias significa esplendor. Golias significa esplendor. Ele era conhecido por Golias, o filisteu de Gat. Golias, o filisteu de Gat. Okay? Estas palavras são fundamentais para nós percebermos o aspecto espiritual deste texto. Okay? Golias significa esplendor. Filisteu significa imigrante. Filisteu significa imigrante. Imigrante porquê? Porque eles não eram naturais dali. Eles eram chamados filisteus, eram chamados imigrantes. Porquê? Porque eles tinham vindo das ilhas do Mediterrâneo, provavelmente da Grécia, Chipre, e tinham ficado naquela costa mediterrânea. Tinham ali 5 cidades-estado e uma dessas cidades-estado chamava-se Gat. Okay? Só que a palavra filisteu, que hoje deu origem ao nome Palestina, vem da palavra Palash.
E palash significa rolar na lama. Significa rolar nas cinzas. Então reparem bem, nós temos aqui um homem chamado Golias, que na verdade se chama Esplendor, okay? Cujo esplendor de Gade significa que, filisteu, portanto, significa que rolava na lama. Okay? Então o que é que significa rolar na lama? O que é que significa chafurdar na lama? Está a fazer uma alusão ao pecado. Então ele é um esplendor. Eu vou-vos dizer antecipadamente, este Golias fala de Satanás. Este seu esplendor, porque Satanás apresenta-se como um anjo de luz, este esplendor é um falso esplendor, porque é um esplendor que rola na lama. Este esplendor fala do pecado e de tudo aquilo que ele representa. Ok? E Gade, o que é que significa Gade? Significa prensa de vinho. Prensa de vinho. Então temos aqui um homem chamado Esplendor, de Filisteia, que significa que vem de palácio, de rolar na lama, okay? E que vem de uma cidade que na realidade se chama prensa de vinho, prensa de vinha. Amados, se nós formos à promessa de Gênesis, okay, que quando Adão e Eva pecaram e quando Deus lança a maldição sobre a serpente e diz que porá inimizade entre a tua descendência e a descendência dele e a tua descendência que pisará a cabeça e tu lhe morderás o calcanhar. Desde esse momento que existe inimizade, que Satanás quer destruir a descendência da mulher, porque sabe que a descendência da mulher, okay, que a descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Amém, irmãos? Amém. Não sei se vocês estão a perceber o que eu estou a dizer. Desde o início, okay, que Satanás sabia que um redentor para todo o povo havia de vir. Satanás sabia. Porquê? Porque o próprio Deus lhe disse: porém inimizade entre a semente da mulher, que é Jesus, e a tua semente. A semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Tu vais lhe ferir o calcanhar, mas ela vai te esmagar a cabeça. E desde aquele dia que Satanás queria saber quem era a semente da mulher. Então, durante todo o processo, enquanto o povo de Israel se desenvolvia, okay, Satanás queria saber onde interromper a linhagem, como acabar com ela. E agora vocês dizem assim: espera aí, porquê que a unção de David foi em segredo? Mais ninguém sabia, okay? Mas os demónios sabiam. Porque aquele que entrava em Saul, okay, foi a correr dizendo ao pai da mentira, ao pai dos demónios, disseram: olha, Saul já não é rei, não é ali que tu tens de destruir, há um novo rei que vai ser ungido. Mas como ele não sabe tudo, ele sabe as coisas através das coscovilhices dos seus demónios. E a única coisa que ele sabia é que havia um novo rei que estava ungido, okay? Mas que ele não sabia quem era esse rei. Então como ele podia atentar contra ele? E agora vocês perguntam: mas porquê 40 dias? Porque durante 40 dias, ok? Satanás estava à espera que o campeão de Israel se levantasse. Okay? Estava lá Satanás para o derrotar. A figura de Golias fala, portanto, da figura do mal, fala de Satanás. Estava lá à espera para derrotar a semente da mulher. Okay? Por isso ele queria esta luta, uma luta contra isto era uma luta espiritual. Isto não era apenas um encontro casual, isto era uma luta espiritual, okay? Entre o Satanás a querer destruir, okay, a semente da mulher. E então estava ali um esplendor, Golias um esplendor, mas um esplendor de pecado que rola na lama, que veio ali para esmagar o quê? Para esmagar o quê? Hã? O que é que significa gate? Prensa de vinho. E quem é Jesus? A videira verdadeira. Okay? A videira. Ele estava ali, tudo isto é espiritual. Ele estava ali para esmagar a videira verdadeira, que era Jesus Cristo, e interromper o plano de Deus para a salvação, portanto, de todo o homem. Amém, amados? E isto é o que significa Jesus, ok? Esta batalha, estes 40 dias de espera, era Satanás à espera, portanto, de que o Filho de Deus se manifestasse de alguma forma, da linhagem que levasse, portanto, à salvação. Portanto, esta batalha de David com Golias é uma batalha de expressão messiânica, ok? Portanto, este Golias, nós podemos, e vamos abrir em Colossenses 2,15, e eu agora quero retomar um bocadinho aquilo que eu tinha dito no início. Quando nós apresentamos esta batalha, este encontro de David com Golias, apenas numa expressão de metáfora para a nossa vida, tal como David derrotou o Golias, nós temos que derrotar também os gigantes da nossa vida, ok? Nós podemos fazer isso, mas na verdade nós não somos David,
Golias não são os obstáculos da nossa vida, nem as 5 pedras são as coisas que nós podemos usar para vencer os obstáculos. Eu já digo outra vez, não te preocupes, ok? Já lá vou. Foca-se naquilo que eu estou a dizer neste momento. Esta batalha é uma expressão messiânica, ok? David é um tipo de Cristo, ok? David não significa, eu não terminei de dizer onde é que é Colossenses, eu já digo. David é um tipo de Cristo, ok? Portanto, David não está aqui a simbolizar a nós, ok? Portanto, quando nós dizemos tal como David venceu Golias, nós também vamos vencer os obstáculos da vida. Okay? Não é isso que este texto significa. Não é isto que este texto está a falar. Nós não somos David, Golias não são os obstáculos da nossa vida. Cristo é David, okay? Golias fala da servidão do pecado. Golias é os principados e as potestades que foram destruídas por Jesus. Pode abrir então Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. E nós avançamos já para o fim. Colossenses 2,15 diz assim: despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando David derrotou Golias, okay, derrotou-o publicamente. Okay? Golias era o capitão, era o campeão, era o líder guerreiro, era o esplendor de todos os filisteus, que, como nós sabemos, simboliza o pecado. Okay? Portanto, tal como o Egito significava o pecado, portanto, na altura do Êxodo. Aqui o que é que Jesus fez? David, ao lutar com Golias e ao matá-lo, despojou a cabeça. Portanto, o que é que David fez? David atirou com uma pedra. Okay? Não foi a pedra que matou Golias, a pedra derrubou Golias. Depois David pegou na espada de Golias e cortou-lhe a cabeça. Okay? A cabeça é símbolo de quê? Símbolo de autoridade. Okay? Ao cortar a cabeça de Golias, cortou a cabeça do pecado. Okay? Cortou a cabeça de Golias. Depois fez o quê? Expôs, okay, publicamente. O que é que aconteceu? Os filisteus começaram todos a correr, fugiram, e os israelitas foram atrás deles e mataram-nos e destroçaram-nos. Ou seja, eles foram o quê? Expostos publicamente. Só que Jesus, eu digo Jesus porque claramente isto é uma obra de Jesus. O que é que David faz a seguir? David corta a cabeça de Golias, pega na cabeça de Golias e leva aonde? Leva a Jerusalém. Okay? Ele leva a cabeça a Jerusalém. O que é interessante nós percebemos é que ao lermos este texto, Jerusalém ainda não era uma cidade de David. Jerusalém ainda era uma cidade jebusita. Okay? David ainda não tinha conquistado esta cidade. Okay? Certo? David ainda vivia com Gilgal, Saúl era o rei. Jerusalém era uma cidade jebusita, não tinha ainda sido conquistada. Então porquê que David pega na cabeça de Saúl e vai levá-lo a uma cidade que ele sabe que apenas 30 anos depois, sensivelmente, ele iria conquistá-la e fazer de Jerusalém a cidade de David, a cidade de Deus? Okay? Porque ele foi mostrar, ele foi o quê? Ele foi ao destronar potestades e principados, ele foi mostrar, ok? Ele foi expor publicamente que o pecado estava vencido, que o pecado estava destruído, ok? Portanto, vamos abrir ainda em Efésios 6, ok? Eu vou pedir a alguém que abra Efésios 6, 10, 12 e alguém em 1 Samuel 17, ok? Sofia, podes abrir em Efésios 6, 10, 12? Efésios 6, 10, 12. Uau, podes abrir 1 Samuel 17, 45 e 47? Já lá estás? Ah, é fantástico. Efésios 6, 10, 12. 10 e 12. Podes ler? Para que saibamos que o que é melhor, assim terão uma vida digna e irrepreensível para o dia da vinda de Cristo. Será uma vida cheia de boas ações que Jesus Cristo realiza em vós para a glória e louvor de Deus. Não estás em Efésios 6. Página Efésios 6, 10 a 12. No resto, sejam fortes no Senhor e confiantes no seu imenso poder.
Revistam-se da armadura de Deus, só assim poderão resistir aos enganos do diabo. Pois não é contra os seres humanos que temos de combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo da escuridão e contra os espíritos do mal pela subida. Amém. Eu vou ler a minha tradução porque se calhar é mais corrente para todos. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Reparem bem, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos comparar esta leitura com aquela que ela vai ler a seguir de 1 Samuel 17. Então prestem bem atenção. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. E reparem bem, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amor, podes ver? Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor. Espera. Ok? Ou seja, o filisteu estava a lutar contra a carne e contra o sangue. Ok? Ele vinha com espadas, não é escudo, mas David vinha com amor. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém. Se vocês repararem bem, eu disse de forma clara que David usou uma espada para cortar a cabeça do Golias. Não é? Ele usou uma espada para eliminar, para matar o Golias. Mas o mesmo David diz o quê? Que não vai a ele com espada, não precisa de espada. Portanto, David está a falar aqui, a Bíblia está-nos a falar de algo espiritual. Ou seja, é algo que acontece fisicamente. Ele usou uma espada para matar o Golias, mas aquilo que nós temos a receber neste momento é que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e os potestades nos lugares celestiais. Então, amados, o que nós temos que perceber de uma vez por todas é: nós podemos viver a nossa vida, ok? Olhando para os obstáculos e dizer assim, está ali um obstáculo, Golias, ok? Bom, então, tal como David, eu vou vencer este Golias. Errado. Nós estamos a comprar uma luta que não é nossa. Nós estamos a comprar uma luta que já está vencida, que já está ganha. Ou seja, aquela batalha já foi feita, nós temos que a aceitar e vivê-la pela fé. Nós não somos David, porque nós não somos Cristo. Ok? Quando nós pegamos e dizemos nós temos que ser como David, nós estamos a dizer nós temos que ser como Jesus, nós estamos a assumir, okay, o nosso papel nesta parábola como sendo nós Cristo. Okay? Portanto, David é um tipo de Cristo, nós não somos um tipo de Cristo. Portanto, nós não estamos aqui para ser personificados na vida de David. David é que personificou a vida de Jesus Cristo. O que é que esta história nos diz? Diz-nos que os principados e as potestades já foram vencidas. Diz que os principados e as potestades já foram destituídas. Quando David cortou a cabeça de Golias, okay, e a esposa o levou a Jerusalém, é o mesmo que Jesus Cristo ter morrido na cruz, esmagado a cabeça da serpente e através da sua morte redentora já ter trazido a vitória a todo o crente. Qual é a vitória então que vence o mundo? É a nossa fé. Nós não temos que fazer o mesmo que Jesus Cristo fez, nós não temos que fazer o mesmo que David fez, nós temos que aceitar pela fé, okay, que esses obstáculos, que esses poderes, que essas potestades já estão destruídas, já estão vencidas no nome de Jesus. Porque Jesus Cristo já venceu essa batalha. Amém. Então às vezes nós estamos a lutar lutas que não são nossas. Nós estamos a comprar lutas que não são nossas. Nós estamos a comprar desafios que não são nossos. Nós estamos a viver dificuldades que não as temos que viver. Estamos a enfrentar desafios que não são nossos. Nós estamos a lutar lutas as quais já estão vencidas. Jesus Cristo na cruz do Calvário já despojou todos os principados e todas as potestades. Então a nossa luta, efetivamente, é uma luta de oração. É uma luta de exercício de fé. É uma luta de decreto, é uma luta de profecia, é uma luta de afirmação. Okay? Mas essencialmente é uma luta de trazer à existência todas as coisas que já são nossas, que Cristo já conquistou para nós nos lugares celestiais. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer, meus queridos? Okay?
Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Nós às vezes andamos a lutar lutas, okay? Quando na realidade nós só temos ou que ser gratos a Deus por aquilo que já recebemos, ou por ser gratos a Deus pela vitória que Ele já conquistou por nós, e sermos gratos todo o tempo, okay? Por as coisas que Deus vai trazer à nossa vida, que ainda que nós não estejamos a ver, não é? Porque Hebreus 11:1 diz que a fé é exatamente isso, okay? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Portanto, nós não estamos a ver, mas não estamos a deixar que as circunstâncias à nossa volta nos impeçam de perceber que Deus está a mover. Okay? E que a vitória já está ganha, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Okay? Portanto, nós temos de ter esta noção. O que é que nós podemos reter da história de David? Primeiro, okay? Não é uma metáfora para a nossa vida. É uma metáfora para a morte de Jesus Cristo e ressurreição de Jesus Cristo. David não somos nós. Okay? David simboliza Cristo. Okay? A vitória de David sobre Golias significa a nossa vitória sobre o pecado. Nós não temos mais que lutar, okay, contra o pecado, porque nós já somos santos. Okay? Nós já fomos feitos santos, somos feitos santificados em Jesus. Esta é a nossa posição. Significa que a gente não pode pecar? Sim, a gente pode pecar, a gente pode tropeçar, a gente pode cair. Mas nós caímos numa posição de santos, ou seja, nós não somos pecadores em busca da santificação, nós somos santos em busca da santificação. Amém. Okay? Nós partimos na posição de santificados e não na posição de pecadores. Okay? Porque nós em Cristo não somos mais pecadores. Nós em Cristo fomos feitos santos. Sempre que o apóstolo escrevia uma carta, ele não dizia aos pecadores que se reúnem na igreja de Corinto, aos pecadores na igreja em Éfeso, aos pecadores na igreja... Não, ele dizia aos santos. Aos santos na igreja de Éfeso, aos santos na igreja de Corinto, aos santos. Sempre que o apóstolo se dirigia aos crentes, ele utilizava a palavra santo, santo, separado, santificado. Claro que, como Paulo dizia, nós não somos perfeitos porque nós ainda habitamos no corpo da nossa carne. Okay? De uma carne que ainda não foi glorificada e não foi transformada. E então ele dizia, esqueçam das coisas que ficam para trás, okay? Mas prossigo para o alvo. Okay? Então é exatamente, nós quando fomos salvos, nós fomos colocados numa pista, okay? Mas é uma pista de santos, onde só correm santos. Okay? É uma pista onde só correm santos. E nós de vez em quando podemos sair das linhas daquela pista, distrair, mas voltamos. Portanto, nós quando pecamos, okay? Nós pecamos em posição de santidade. Nós quando pecamos em posição de luz. Okay? Por isso é que Paulo alerta, todo o pecado que nós pecamos no corpo, levamos o Espírito Santo connosco. Okay? Porque o Espírito Santo, portanto, habita dentro de nós. Portanto, é muito importante nós buscarmos a santidade, é muito importante nós percebermos aquilo que Deus quer e agirmos em função e em conformidade com aquilo que Deus quer, mas tendo sempre a certeza de que essa vitória é uma vitória que já foi vencida por Jesus Cristo da cruz. E aquilo que a história de David e Golias nos ensina é exatamente isso. Okay? O que é que se passava? Israel estava refém de Golias. Eu mesmo dizer, Israel estava refém do pecado, porque Golias significa potestade, principado, okay? Que mantinha Israel em escravidão. Okay? Ele mantinha Israel em escravidão. Satanás também se apresenta como um anjo de luz. Okay? E então as coisas que ele oferece muitas vezes ao crente ou à pessoa são esplendorosas. Okay? Uma espécie de uma gaiola dourada, que depois de entrarmos lá para dentro nunca mais conseguimos sair. Okay? Portanto, é isso que significa Golias. Um esplendor que estava ali para esmagar a videira verdadeira. E isso é o que significa Gate, prensa de vinho, prensa de videira. Ele estava ali para esmagar Jesus